Qual é a melhor forma de pagar menos impostos para quem trabalha com marketing digital? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você trabalha com algum dos pilares do marketing digital, seja ele social media, gestor de tráfego, afiliado, infoprodutor, ou os demais pilares que existem aí dentro do universo do marketing digital, e você tem dúvidas sobre tributação, sobre como pagar menos impostos, acompanhe este vídeo comigo. Então, quando a gente pensa na questão do marketing digital, nós temos duas opções. Eu não vou entrar aqui em detalhes de permissão do MEI para essas atividades, tá? Já sabemos que a maioria das atividades que englobam o marketing digital, elas são impedidas de você abrir um CNPJ como MEI para prestar os serviços ou vender produtos como MEI no marketing digital. Então a maioria das atividades aí acabam sendo impedidas. Existe ainda alguma forma de encaixar algumas, porém, no exemplo prático que eu fiz aqui, que seria a tributação como pessoa física e a tributação como pessoa jurídica, eu já peguei um valor aqui para a gente simular de R$7 mil. Então se a gente pensar que o limite de faturamento do MEI ele é de R$ 6.750 por mês, o que na soma do ano aí dá os R$81 mil, que é o limite, aqui no 7 mil já estaria fora desse limite se a gente dividir os 81 por 12, né, que seria o faturamento mensal. Então não vamos entrar nesse quesito, nesses detalhes de quem pode, de quem não pode ser MEI. A intuição aqui, né, o que a gente quer demonstrar para vocês é, se você for pessoa jurídica, se você for pessoa física, como que você vai pagar os seus impostos? Independente de qual você escolher, tem como você se regularizar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E aí, vindo aqui para o nosso exemplo na lousa, pessoa física, você vai ter que pagar o INSS, e no caso do INSS, a gente já inicia aqui sabendo que existe uma discussão. Por quê? Muitos contadores ou até mesmo advogados tributaristas falam, você tem que pagar 20% sobre o que você recebe, limitado ao teto se você for pessoa física. Ou alguns falam, você pode pagar 11% sobre o salário mínimo. O que muitos não explicam é quais são as diferenças e o que te obriga e o que não te obriga a pagar os 20%. Então, na questão dos 20% no INSS, você só vai ser obrigado a pagar se você for uma pessoa física e prestar serviço para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Que na área do marketing digital, dependendo da área que você atua, isso é muito comum. Então já caracteriza que você, se for esse o seu caso, você seria obrigado a pagar os 20%. Agora, se você não tem clientes que são pessoa jurídica e atende somente clientes pessoa física, você pode sim optar pela alíquota de 11% do INSS, porém sabendo que você vai ter benefícios previdenciários reduzidos. Então aqui no nosso exemplo eu coloquei os 20%. Tá? Então 20% de R$ 7 mil, R$ 1.400. Nós temos que subtrair esse INSS do nosso faturamento para chegar na base de cálculo do imposto de renda. Porque o INSS, ele é uma despesa, ele é considerado como se fosse uma despesa dedutível. Então você paga, só que você tira da base de cálculo para pagar o seu imposto de renda. Consequentemente, você vai pagar menos imposto de renda. E aí é outro fator que eu considero que é importante você recolher os 20%, porque você fica ali despreocupado com a questão de se estar ou não estar regularizado e ainda paga um pouco menos de imposto de renda. Então aqui, 7 mil menos 1.400, nós vamos ter aqui 5.600 na base de cálculo do imposto de renda. Então 5.600 eu tenho que ir lá na tabela do imposto de renda que é divulgado pela Receita Federal e verificar em qual alíquota que eu me enquadro nesse montante aqui da base que eu vou ter que tributar. Eu verifiquei lá que é 27,5%. Então 27,5% de 5.600, 1.540. Só que além disso eu tenho uma parcela dedutível, tá? Que eu tenho que reduzir aqui como se fosse um desconto oferecido mensalmente pela Receita Federal e depois a Receita Federal vai se acertar com você lá no ano seguinte na hora de fazer a declaração de ajuste. Mas aqui você pode subtrair a parcela dedutível e aí a gente ficaria com R$ 644 aqui para pagar de imposto de renda. Somando com o INSS que a gente já encontrou aqui, daria R$ 2.044. Então, para 7 mil, você pagaria R$ 2.044 entre INSS
e imposto de renda. Agora, se você pensa em abrir uma empresa ou talvez até mesmo se você já se enquadra em alguma obrigatoriedade aí no marketing digital para abrir uma empresa, a melhor opção para PJ seria no Simples Nacional. Então, inicialmente aí, considerando o faturamento de R$7.000, é claro, existem outras modalidades de tributar a sua receita como pessoa jurídica, por exemplo, o lucro presumido, o lucro real, mas para um faturamento médio de R$7.000, que é o que eu estou considerando aqui no exemplo, não é o caso, tá? Então aqui a melhor opção para quem está começando, até que você esteja aí com um faturamento em torno de uns R$20.000, mesmo que faça um planejamento tributário, ainda vai compensar para a maioria dos casos o Simples Nacional. Depois que você passar desse faturamento, estou faturando ali 30, 40, 50 mil reais por mês, aí já é hora de pensar num regime tributário mais adequado para a sua situação, para a sua realidade. Então aqui, ó, o que nós temos que fazer primeiramente? Nós temos que definir o Prolabore. Por que isso é importante? Quando você se torna pessoa jurídica, você se torna um empresário, você só consegue pagar o seu INSS pela sua empresa quando você define o Prolabore, que é como se fosse o seu salário. Não quer dizer que o restante do seu faturamento não vai ser seu, vai ser tudo seu. Porém, o restante vai como distribuição de lucro. É uma estratégia que a gente utiliza para que você não pague muito imposto de renda e também muito INSS a partir do momento que você vira empresário. Então aqui a gente define o Prolabore em apenas um salário mínimo. A alíquota para quem é empresário não tem a questão dos 20% ou 11%, aqui já é diretamente nos 11%, o que daria R$ 167 para pagar de INSS aqui sobre um Prolabore de um salário mínimo. Fora isso, você só vai ter que pagar o imposto do Simples Nacional, que ele também vai ser segregado por anexos e cada anexo tem a sua tabela. Aqui, no caso, você vai se enquadrar, por exemplo, se você é um prestador de serviço da área do marketing digital, como um social media, um gestor de tráfego, um copywriter, você vai pagar apenas 6% inicialmente. Então você sai lá de uma alíquota de 27,5% na pessoa física e você na pessoa jurídica vai pagar 6%. 6% de 7 mil, nós temos aqui R$ 420 apenas de imposto sobre esse faturamento. É óbvio que se você faturar mais, você vai pagar mais, mas na pessoa física também. Então é relativo essa economia, entre aspas, né? Porque ninguém gosta de pagar impostos, mas essa economia, entre aspas, na pessoa jurídica. Somando INSS com Simples Nacional, R$ 587. Então você economiza aí praticamente R$ 1.500 ao abrir uma empresa para pagar os seus impostos devidamente. O que acontece é que muita gente não vê vantagem em se tornar pessoa jurídica porque está tributando de forma errada ali na pessoa física. Então, se você for fazer de forma correta na pessoa física e comparar com a forma correta na pessoa jurídica, você vai notar que vale sim muito a pena você abrir uma empresa. E aí tem muita gente que fala, mas se eu abrir empresa eu vou ter os custos com a contabilidade. Fica tranquilo, porque se você já está vendo aqui R$ 1.500 de economia, pelo menos aqui na Master você não vai pagar R$ 1.500 de contabilidade para uma empresa desse porte para que chegue aqui nos mesmos valores de pessoa física. Então, mesmo pagando uma contabilidade, você ainda vai ter uma boa economia no mês e multiplicando por 12 aí no ano, você também vai ter uma boa economia no final das contas, quando você chegar ali no final do ano. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito de tributação para a área do marketing digital, pode comentar aqui nesse vídeo ou na descrição do vídeo vai ter aqui o contato dos nossos contadores, você pode entrar em contato e nós oferecemos aqui na Master uma consultoria gratuita de até 30 minutos, onde a gente agenda ali por videoconferência essa consultoria. Nós vamos conversar com você, você vai conversar diretamente com o contador, que vai entender o seu momento atual. Independente de qual área que você trabalha aí no marketing digital, você pode estar entrando em contato, solicitando para agendar esse horário. Nós vamos conversar com você, entender o seu momento atual e ver para você qual que é o melhor cenário. Se você ainda pode ficar como pessoa física, talvez você esteja faturando aí abaixo de R$ 7.000, talvez você ainda esteja em alguma área do marketing digital que a gente consegue encaixar ali a abertura de um MEI. Então, entre em contato, solicite o seu horário para que você possa explicar a sua situação e para que a gente possa encaixar dentro do seu momento atual a melhor opção tributária para você, para que você se regularize
e pague sempre o menor imposto possível, de acordo com a legislação atual. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com seus amigos do marketing digital para que eles fiquem cientes também dessa informação e se inscreva no nosso canal, pois toda semana nós colocamos aqui este tipo de conteúdo. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.